Olá, galera do primeiro ano do Santo Anjo. Sou o professor Sidney, sou professor de Química e eu estou aqui para mostrar a nossa primeira aula do curso de revisão online. Então, o colégio ele está propiciando para você uma forma de revisão semanal referente aos assuntos que você está vendo lá na sala de aula com o seu professor. Nessa semana em especial dentro da Química, você começou a desvendar os fenômenos da matéria. Inclusive, um dos grandes objetivos da Química é estudar a matéria. E aí vem a primeira definição. O que você entende por matéria? Eu vou começar a frase, você continua. Quer ver? Matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Você é matéria, eu sou matéria, sua apostila é matéria, o animal que você tem aí na sua casa, seu animal de estimação, ele é matéria, o ar que você respira é matéria. Essa matéria, ela apresenta duas grandes propriedades, as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Como o nome já diz, propriedade geral, toda matéria tem. Posso citar massa, que é uma porção de matéria, volume, que é uma extensão de matéria, divisibilidade. Se você tiver um pedaço de chocolate aí, e se você quebrar esse chocolate ao meio, o que você tem? Dois pedaços de chocolate. Impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Agora, dentro das propriedades específicas, você vai encontrar as propriedades físicas, aquelas que não alteram a estrutura da matéria, propriedades químicas, aquelas que alteram a estrutura da matéria, e as propriedades organolépticas são aquelas que impressionam os nossos sentidos. Eu vou frisar um pouquinho nessas propriedades físicas e químicas. Então, veja bem. Propriedade física não altera a estrutura da matéria. Um exemplo, se você pegar água e colocar dentro do freezer, o que acontece com a água? Ela congela. O que aconteceu ali? Um fenômeno físico ou químico alterou ou não alterou a estrutura da matéria? Uma dica, veja o que tem antes e o que fica depois. Se você manter a mesma substância, se você manter a mesma estrutura, é físico. Se você tiver mudança de estrutura, aí você vai ter uma transformação química. Por exemplo, ao colocar a água no freezer, a água está líquida. Só que na hora que você coloca no freezer, o que acontece? Ela fica sólida, mas ela permanece água. Não houve mudança na estrutura da matéria. Se você pegar uma folha de papel e rasgar essa folha de papel ao meio, você tem um fenômeno físico, porque continua sendo papel. Agora, se você pegar uma daquelas metades, acendê-la e essa folha pegar fogo, ela entrar em combustão, você tem um fenômeno químico, porque deixa de ser papel. Digestão, respiração, a oxidação, o enferrujamento de um pedaço de ferro, isso é um fenômeno químico. Organoléptica impressiona os nossos sentidos. Por exemplo, se você lamber um pedaço de limão, você vai sentir o sabor azedo. Se você colocar açúcar na boca, você vai sentir um sabor doce. Se você colocar algum sal na boca, você vai sentir o sabor salgado, ou seja, isso é uma propriedade para fazer distinção de materiais. E aí você pode utilizar a parte da visão, do olfato, do tato, para perceber fenômenos químicos. Por exemplo, olha, a banana apodreceu. Como é que você percebeu que a fruta apodreceu? Porque houve mudança de cor. Na hora que você abre uma bebida gasificada, você espera aquele barulho clássico do tss. Por quê? Porque lá dentro está ocorrendo uma liberação de gases. Mudança de cor, liberação de gases, formação de bolhas, você percebe pela visão, nossa, eu percebi que esse material esquentou, olha, esse material esfriou. Você pode usar o tato, o olfato, a parte da visão para perceber fenômenos físicos e químicos. Essas são as chamadas propriedades organolépticas. Então, veja bem, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria pode ser devidamente apresentada para nós através dos chamados estados físicos da matéria. A princípio, os três estados físicos que vocês vão estudar são chamados de estado sólido. Vamos fazer uma pequena representação. Temos o estado sólido, temos o estado líquido, e ainda por cima podemos representar o chamado estado gasoso.
Esses são os nossos 3 grandes estados físicos. Primeiro, a caneta que eu seguro na minha mão, ela está em qual estado físico? Sólido. Por quais motivos? Essa caneta, ela apresenta forma e volume constante. Como assim? Se eu pegar essa caneta e colocar dentro de um copo, essa caneta vai adquirir o formato do copo? Não. Se eu colocar essa caneta numa xícara, ela vai adquirir o formato da xícara? Não. Então, ela tem forma constante. Repare que a caneta está aqui. Se eu apertar essa caneta com o máximo da minha força, perceba que o volume dela permanece constante. Logo, o estado sólido, ele apresenta forma e volume constantes. Se eu tivesse condições de ter um microscópio atômico e pudesse ver os átomos lá no estado sólido, como é que você enxergaria esses átomos? Esses átomos estariam bem juntos. As moléculas estariam bem juntas. Perceba, quando você estiver trabalhando com esse estado sólido, ele vai apresentar forma constante, volume constante e átomos e moléculas bem juntas, bem agrupadas. Agora, a água que vocês bebem, a água que está aí na garrafa de vocês, ela é líquida por quais motivos? Porque ela apresenta forma variável. Pessoal, como assim? Se eu colocar água dentro de um copo, a água não vai adquirir o formato do copo? Vai. Se eu pegar aquela água do copo e colocar numa xícara, vai adquirir o formato da xícara? Vai. Se eu colocar essa água dentro de um recipiente X, ela vai adquirir o formato desse recipiente X. Portanto, a água tem forma variável. E o volume, constante e variável. Te dou um exemplo. Se você pegar uma lata ou um refrigerante qualquer, ou uma bebida qualquer, de 300 ml, abrir aquela lata, abrir aquela garrafa e transferir todo o líquido para um outro recipiente, qual é o volume que você vai ter? 300 ml. Por quê? Porque o volume é constante. E se eu tivesse condições de ver lá no mundo atômico, como é que você acha que estariam os átomos, as moléculas no estado líquido? Os átomos, as moléculas estariam um pouquinho mais separadas comparado com o estado sólido. Refazendo, estado líquido, forma variável, volume constante, átomos ou moléculas um pouquinho mais separadas comparado com o que eu tenho no estado sólido. E aí, finalmente, vamos entrar no estado gasoso. Nesse estado gasoso, o ar que vocês respiram é o gás por quais motivos? Ele apresenta forma constante e variável. Variável. Repare que, se você entrar com perfume dentro de uma sala ou você entrar num outro ambiente, rapidamente todas as pessoas daquele local vão sentir o seu cheiro, o seu odor, o seu perfume. Por quê? Porque a molécula gasosa, ela se espalha com uma rapidez, e ela se espalha ocupando todos os espaços do ambiente. Então, significa que o estado gasoso, ele tem forma variável e o volume também variável, tanto que eu posso expandir e comprimir um gás. E se tivesse condições de ter o meu microscópio atômico, como é que estariam esses átomos, as moléculas no estado gasoso? Você perceberia que esses átomos estariam bem separados. E outra coisa que é importante, se eu pegar essa caneta e jogá-la no chão, ela vai ficar lá. Se você jogar água no chão, a água pode até escoar, mas ela vai ficar no chão. Mas se você libertar um gás, esse gás vai ocupar todos os espaços. Captar a mensagem? Vamos recordar mais uma vez. Estado sólido tem forma e volume constantes, átomos ou moléculas bem agrupadas. Estado líquido, forma variável, volume constante e átomos ou moléculas um pouco mais separadas comparado com o que ocorre no estado sólido. E o nosso estado gasoso, ele apresenta forma e volume variáveis e átomos e moléculas bem separadas. Outra coisa que é importante quando se fala em estados físicos. Posso fazer transformação entre esses estados físicos? Posso, aproveitando o meu esquema. Então, eu tenho um sólido que pode se transformar em líquido, um líquido que pode se transformar em sólido, líquido que vira gás, gás que vira líquido, e ainda é possível transformar um sólido no estado gasoso. Então, nós vamos ter agora as chamadas mudanças de estados físicos. Como é que isso vai funcionar? Primeiro,
Toda vez que eu tiver um sólido e esse sólido se transforma em líquido, esse processo ele é chamado de fusão. Um sinônimo de fusão no nosso dia a dia significa derretimento. O gelo, quando retirado do freezer, ele entra num processo de fusão. Nesses dias quentes de semanas anteriores, você estava chupando sorvete, usando sorvete, e de repente o sorvete ou o picolé, ele derretia. Se você colocar um pedaço de chocolate no seu bolso, o que acontece com ele? Ele derrete, ou seja, o derretimento é um processo chamado de fusão, em que o estado sólido, todo organizado, ele começa a se desorganizar e vira líquido. Se você pensar no raciocínio contrário, quando o líquido vira sólido, olha a dica, quando o líquido vira sólido, é uma solidificação. Exemplo clássico de casa, você coloca a água dentro da forminha, aí coloca aquela forminha dentro do freezer. O que acontece com aquela água? Ela se solidifica, ela vira gelo. Se você quiser colocar qualquer coisa no freezer, líquido, esse material vai se solidificar. Sorvete, a água, são exemplos clássicos que estão na forma líquida e elas se solidificam. Vamos partir agora do estado líquido para o estado gasoso. Como é que eu chamo a transformação do líquido para o gás? Essa transformação, ela é chamada, a princípio, de vaporização. Só que dentro dessa vaporização, dessa passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu posso encontrar outros termos distintos. Por exemplo, vamos fazer uma inversão agora. Eu vou dar um exemplo e você vai pensar lá na transformação. Lavei a roupa, pendurei essa roupa no varal, depois de um certo tempo a roupa secou. Como que essa água saiu da roupa? Através de um processo de vaporização chamada de evaporação. A evaporação nada mais é do que um processo dentro da vaporização. Segundo caso, se colocou água dentro de uma panela, colocou essa panela ou na chama do fogão ou na indução, e momentos depois você percebeu uma corrente de bolhas dentro daquela água. O que aconteceu com a água? Ela ferveu. Como é que é o nome correto da fervura da água? Ebulição. A água pode evaporar, no caso da roupa, dentro da panela essa água pode entrar em ebulição. Mas tem um terceiro caso ainda. Faça o seguinte, pega uma panela, coloca ela vazia na chama ou na indução, deixa uns 3, 4, 5 minutos aquele material aquecendo. Aí na hora que aquela panela estiver bem quente, você vem lá e coloca um pouquinho de água lá dentro. Perceba o que vai acontecer. A água ela fica pulando dentro da panela e, de repente, ela faz uma sonoplastia. Você vai perceber, através de uma propriedade organoléptica, que aquela água vai fazer assim, ó. Pss. Aí, o que aconteceu ali? A água, rapidamente, do estado líquido, virou vapor. Como é que é o nome dessa passagem? Ah, professor, é vaporização. Sim. Só que dentro da vaporização, essa passagem rápida é chamada de calefação. Perceberam a diferença? A roupa secando no varal, o ciclo da água na natureza é um processo chamado de evaporação. A água fervendo dentro da panela é um processo chamado de ebulição. E se você jogar a água ou o líquido dentro de uma panela, ou dentro de um recipiente muito quente, ocorre um processo de calefação. O nosso estado gasoso volta para o estado líquido. Esse processo pode ser chamado de condensação, ou pode ser chamada de liquefação. Professor, são sinônimos? Na realidade, não. A condensação ocorre quando você tem um resfriamento do vapor. Por exemplo, você vai tomar banho, termina o banho lá no inverno, você abre a porta do box, abre lá o seu material, e na hora que você abre a porta do box, você vê que tem aquele nevoeiro no banheiro, vai para frente do espelho, se enxerga? Não. Por quê? Porque o vidro do espelho está todo embaçado. Da onde que veio aquela água para deixar o seu espelho molhado? Condensação. O vapor quente bate numa superfície fria e se condensa. Isso é uma condensação. Se você pegar um espelho ou um pedaço de vidro e dar uma baforada nesse vidro, o que acontece com ele? Ele vai ficar embaçado. O que é o embaçamento desse vidro, desse espelho? Condensação. Por quê? Porque o vapor quente bate na superfície fria e se condensa.
Já a liquefação é um processo em que envolve aumento de pressão. Você vai manter a temperatura, aumenta a pressão. Professor, dá um exemplo. Botijão de gás, cilindro de oxigênio no hospital. Como é que você colocou o oxigênio dentro do cilindro? Como é que eu coloquei o gás de cozinha dentro do botijão? Foi por educação? Não. Simplesmente eu tive que aumentar a pressão, forçar aquele gás a ficar líquido. Assim que funciona. E a última passagem, para fechar essa nossa primeira revisão, dessa nossa primeira aula, o sólido se transforma em gás e o gás se transforma em sólido, o nome é o mesmo. Qual seria o nome dessa transformação de sólido para gás? Vamos encontrar um conceito de sublimação. Professor, me dá um exemplo de sublimação, algo que passa direto do sólido lá para o estado gasoso. Talvez um exemplo de casa que você poderia utilizar se chama naftalina. Algumas pessoas colocam naftalina em gavetas, armários, atrás de certos móveis, para quê? Para tentar afastar barata, traça, insetos ou aracnídeos. Por que que esse animal ou esse inseto se afasta? A naftalina, ela sofre um processo de sublimação. Por quê? Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Nossa, professor, eu coloquei uma bolinha de naftalina lá no meu guarda-roupa, era desse tamanho, agora ele está bem pequenininho. O que que aconteceu com ela? Sublimou. Ela passou do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Outro exemplo clássico que pode ser lembrado, o gelo seco. Gelo seco, ele solta aquela fumaça branca. Algumas bebidas, algumas demonstrações utilizam gelo seco. Você pega aquele sólido, coloca na bebida ou deixa em cima de um prato, dentro de um recipiente, você percebe que claramente aquele sólido começa a soltar uma fumaça. Esse processo é chamado de sublimação, ou seja, o sólido passa diretamente para o estado gasoso por sublimação. Captaram bem a mensagem? Percebam que é um instrumento, uma ferramenta bem legal, bem importante para você se manter sempre retido nessa matéria. Então, eu espero que essas informações te ajudem a fazer esse processo da química ficar mais fácil, bem mais fácil, porque é uma disciplina fantástica, maravilhosa, ela faz você compreender como que a natureza age. Então, espero que essas informações te ajudem. Um grande abraço e vejo você na semana que vem.